GPT, conta um pouquinho pro pessoal que tá assistindo a gente. Como que você surgiu e... Claro, Wellington, pode mandar a sua pergunta. Estou pronto para responder. Como você surgiu e quem são seus criadores, GPT? Explica pro pessoal. Eu fui criado pela OpenAI, uma organização de pesquisa em inteligência artificial. A OpenAI foi fundada por um grupo de empresários e pesquisadores, incluindo Elon Musk e Sam Altman, com a missão de garantir que a inteligência artificial beneficie toda a humanidade. Fui desenvolvido com base em uma arquitetura chamada GPT, que significa Generative Pre-trained Transformer. Meu treinamento envolveu uma grande quantidade de dados textuais da internet, o que me permite entender e gerar respostas para uma ampla variedade de perguntas. GPT, aqui no podcast PPT no Compila, a gente sempre grava tomando uma bebida, uma cerveja. Você aceita alguma coisa ou não? Eu agradeço o convite, Wellington. Mas como sou uma inteligência artificial, não posso realmente beber nada. No entanto, espero que todos vocês aproveitem a cerveja e a boa conversa. Vamos brindar ao conhecimento e à tecnologia. Você não pode tomar um suquinho de elétron, você não pode tomar um shot energético de volts. Pô, cadê a sua criatividade? Sou a Wellington, adoro a criatividade. Então, pode me servir um shot energético de volts. Quem sabe isso me deixa ainda mais animado para nossa conversa. Saúde. Agora sim, GPT, você pegou o espírito da parada aqui. Mas fale um pouco mais pra gente, dessa forma mais reverente que você está falando, como que você funciona. O que é um modelo de inteligência generativa e como funciona essa arquitetura GPT que você explicou brevemente? Seja mais claro e mais explícito tecnicamente sobre o assunto. Claro, vamos aprofundar mais um pouco. Eu, o GPT, sou um modelo de linguagem generativa, o que significa que sou capaz de criar texto a partir de dados de entrada. A arquitetura na qual sou baseado é chamada Transformer, que é uma estrutura poderosa para processamento de linguagem natural. A principal inovação dos Transformers é a atenção, que me permite focar em diferentes partes do texto de entrada para entender contextos e relações entre palavras de maneira mais eficiente do que modelos anteriores. Aqui está uma visão técnica do funcionamento. 1. Treinamento. Fui treinado em uma enorme quantidade de texto da internet, o que inclui livros, artigos, sites e muito mais. Durante o treinamento, eu aprendo a prever a próxima palavra em uma frase. Esse processo de previsão, repetido milhões de vezes, me ajuda a aprender padrões de linguagem. 2. Tokens. Textos são divididos em unidades menores chamadas tokens, que podem ser palavras, partes de palavras ou caracteres. Cada token é convertido em um vetor, que é uma representação numérica de alta dimensionalidade. 3. Camadas de transformação. Eu consisto em múltiplas camadas de transformadores. Cada camada aplica a mecânica de atenção, permitindo que eu preste atenção em diferentes partes do texto de entrada e entenda melhor o contexto e o significado. 4. Atenção. A mecânica de atenção permite que eu atribua diferentes níveis de importância a diferentes tokens no texto de entrada, ajudando a captar relações longas entre palavras e a manter coerência no texto gerado. Decodificação. Após processar os tokens de entrada, gero tokens de saída, um de cada vez, construindo respostas que fazem sentido com base no contexto dado. Em resumo, a combinação de treinamento extensivo, tokenização eficiente, camadas de transformadores e o mecanismo de atenção me permite gerar texto coerente e relevante em resposta às suas perguntas. Muito bem, GPT. Você deu uma aula sobre o seu funcionamento, mas foi bem chato, viu? A gente quase dormiu enquanto você falava. Aqui o podcast é algo mais descontraído, é mais animado, a gente fala muita besteira, os hosts ficam bêbados no final, sabe assim? E a gente quer saber agora que já aprendemos como você funciona, as suas, vamos dizer, não possibilidades, mas a sua interferência no mundo. Aonde isso pode afetar na educação? Mais leve agora. Eu sou o Fabinho. Então vamos lá. Imagina que eu sou uma biblioteca gigante que leu praticamente toda a internet. Quando você me faz uma pergunta, eu uso meu superpoder de atenção para focar nas partes mais relevantes dessa biblioteca e te dar uma resposta que faça sentido.
Minha arquitetura é como um time de robôs que trabalham juntos, cada um focando em diferentes palavras e contextos para garantir que a resposta seja bacana. E assim como vocês ficam mais animados com as cervejas, eu fico mais animado com dados. Pronto para a próxima pergunta ou a próxima rodada de besteiras? Agora você foi bem espirituoso. Gostei. E, GPT, como você faria essa mesma explicação para minha avó de 80 anos? Claro, vamos lá. Oi, vovó. Imagine que eu sou como uma enciclopédia enorme que sabe de tudo um pouco. A parça. Quando alguém me faz uma pergunta, eu dou uma olhada nas páginas certas e encontro a melhor resposta. Para fazer isso, eu uso uma espécie de lupa mágica que me ajuda a focar nas partes mais importantes das páginas. E assim consigo explicar as coisas de um jeito fácil de entender. É como se eu tivesse um monte de ajudantes invisíveis que me dizem onde procurar a resposta certa. Bem simples, né? E se eu precisasse fazer essa mesma explicação para minha sobrinha de 4 anos? Claro. Para sua sobrinha de 4 anos, eu diria assim: Oi, pequena. Sabe quando você faz uma pergunta e a mamãe ou o papai respondem? Eu sou como um super amigo que sabe muitas coisas. Quando você pergunta algo, eu uso meus olhos mágicos para procurar a resposta nos meus livros grandes e aí eu conto para você. É como um jogo de achar a resposta certa.